vou voltar a falar sobre duas das chamadas bandeiras identitárias, negros e principalmente mulheres. Quer dizer, são bandeiras importantes e eu tenho criticado aqui já algumas vezes essas bandeiras, movimentos que põem essas bandeiras no centro da sua ação política, levando em conta que um país como o Brasil, com esse grau de desigualdade, não são as bandeiras identitárias que devem estar como o ponto mais importante da ação da esquerda. Mas eu quero agora tratar de um outro assunto, desse assunto sobre um outro aspecto. Como levantar essas bandeiras identitárias? Por exemplo, a questão da valorização do negro, da inserção do negro na sociedade, etc. Será a bandeira de cotas, que é a principal levantada pelo movimento negro, junto com a violência policial, é verdade, mas como reivindicação, a bandeira das cotas na universidade, será ela mais importante do que uma campanha nacional pela valorização do ensino público? O ensino público de qualidade em tempo integral no Brasil inteiro não vai fazer muito mais, inclusive pela comunidade negra, do que a possibilidade de que alguns segmentos, vão ser sempre minoritários, claro, ingressarem na universidade. Veja, eu não estou falando contra cotas na universidade. Eu prefiro, claro, cotas sociais, de forma que o filho do nordestino não fique fora enquanto o filho do negro entra. Eu acho que ambos, sendo igualmente pobres, devem ter seu espaço para entrar na universidade. Reconheço, inclusive, que as cotas, até mesmo as cotas raciais, quase eu não aprecio muito, elas ajudaram a mudar a cor da universidade brasileira. Isso é positivo, é muito bom, etc. Agora eu insisto que é uma bandeira muito mais abrangente, muito mais universal, e que, inclusive, ajudaria muito mais a comunidade negra a luta pela escola pública de qualidade. Em relação às mulheres, algo semelhante. A gente tem hoje no Brasil cerca de 15% só dos componentes do Senado e da Câmara Federal sendo mulheres. É muito pouco. Mulheres são metade da população brasileira. Elas gostam de dizer que são mais da metade, mais ou menos a metade. Tá? E são mal representadas lá. Recentemente, na última eleição, se inaugurou uma proposta de que 30% dos candidatos teriam que ser mulheres. Agora, isso aí funcionou, na verdade, para um imenso laranjal. Os ministros do governo Bolsonaro são acusados por testemunhas, etc., de lançarem candidaturas frias de mulheres para desviar o dinheiro do fundo eleitoral. Na verdade, é importante que haja mais mulheres. Agora, o mais importante é que se consiga melhorar as condições de participação política e social das mulheres. Entende? Isso aí nos leva também, tal qual na questão racial, a educação pública de qualidade, tempo integral em todos isso sendo uma questão central, muito mais do que as cotas na universidade, para a questão das mulheres, uma série de reivindicações ligadas à ação do Estado são fundamentais. Quer dizer, creche, escola em tempo integral, etc. E não se vê o movimento feminista levantar muito essas bandeiras. Quer dizer, na verdade, claro, o machismo faz com que as mulheres acabem sendo mais responsáveis pelas atividades domésticas do que os homens, que têm que dividir melhor, mas além disso, quer dizer, o Estado não dá equipamentos, não dá instrumentos para que as pessoas possam viver a sua vida de forma mais rica. E aí, particularmente as mulheres, sobre elas acaba recaindo a principal carga dos serviços domésticos. Nesse sentido, o movimento feminista, por exemplo, devia centrar nisso. É uma coisa fundamental. Mais creches, escolas em tempo integral, etc, etc, etc. É interessante ver, e daqui a pouco vou ler aqui no meu celular alguns dados, em relação à participação das mulheres em Cuba, onde não há serviço doméstico assalariado, e ao contrário do Brasil, há mulheres que têm espaço para atuação política, têm espaço para profissionalmente se desenvolver, de forma que é absolutamente fundamental que se lute no movimento feminista. Veja que a solução não está na questão individual, mas está em conseguir equipamentos públicos que deem essa retaguarda para que todas as mulheres possam desenvolver plenamente suas capacidades. E aqui eu quero o exemplo de Cuba. Recentemente houve um congresso da Federação das Mulheres Cubanas. Lá não tem empregado doméstico, né? Mas o Estado cumpre a sua parte
dando creche, escola de tempo integral. E vamos ver então quais são os números em Cuba da participação das mulheres. Pois bem, elas ocupam 53% das cadeiras na Assembleia Nacional, que é o parlamento cubano. Mais da metade, então, portanto, de mulheres. No Brasil, há até cotas, mas são só 15%. Em Cuba, as mulheres ocupam 48% dos cargos no ministério, chamado Conselho de Estado. No Brasil, há mais de 20 ministros e só 2 ministras mulheres. Agora, com a Regina Duarte, se passar a ser ministério, a questão da cultura, que não é uma secretaria, seriam 3 mulheres com mais de 20 homens. O Bolsonaro se referiu a isso dizendo que não, meu ministério tem 20 homens e 2 mulheres, mas a participação é igualitária, porque cada mulher vale por 10. Quer dizer, é um deboche em torno de uma questão que é séria. As mulheres são ainda 60% dos profissionais cubanos com nível superior, mais da metade. Representam 49% da força de trabalho civil no Estado cubano, praticamente a metade. 83% delas têm pelo menos nível médio de escolaridade. E 48% dos dirigentes em todos os níveis são mulheres, 48%. Elas representam também 81% dos professores e cientistas. Para quem vê a exclusão das mulheres no Brasil, esses números são impressionantes. E não foram obtidos por cotas, não foram obtidos favorecendo um ou outro segmento, mas criando condições para que no conjunto da sociedade as mulheres pudessem desenvolver seu potencial. Eu acho que esse exemplo e essa perspectiva de um movimento mais amplo, menos focados em cotas, é algo que deve ser pensado pelos movimentos identitários no Brasil. Tanto, aí me refiro especificamente, a dos negros e a das mulheres. Vamos refletir sobre isso, que eu acho que dá um bom caldo. Bom, você que nos acompanha, clica aí no sininho, se inscreva no nosso canal, porque você vai ser avisado cada vez que houver novas emissões. Um forte abraço.